para tratamento de algumas condições, né? Então, a gente tem uma atuação em vacina, em prevenção, em diagnóstico, com reativos diagnósticos e também com terapia na área de biológicos. Então, acho que basicamente, né, eu não sei se foi exatamente isso que o Dr. Rossetti tinha pedido para eu falar um pouco de biomanguinhos. Eu vou agora, em função do tempo, entrar no tema propriamente dito, que seria vacinas e Covid-19, né, um tema grande, grande discussão que está em voga, né, bastante, muitas pessoas, profissionais de saúde, não profissionais, leigos, discutindo o desenvolvimento clínico de vacina e segurança, eficácia, efetividade. E a gente que trabalha com isso há um tempinho fica nesse meio desse fogo cruzado, tentando esclarecer algumas dúvidas e tentando tirar o caráter, né, a politização, toda essa polarização que tem em relação ao tema. Eu vou colocar aqui minha apresentação, no modo de apresentação, meus slides. Conseguem ver bem? Bem. Sim, então já me apresentei, né? Então a minha área de atuação é a área de infectologia pediátrica, por isso eu sempre me interessei por vacinas, sempre procurei estudar vacinologia, e aí eu entrei um pouco nesse campo aí de delineamento de estudos, né? De acompanhamento, não só de desenvolvimento clínico de vacinas, aqueles estudos pré-registro, como também o monitoramento pós-introdução, tanto em relação à segurança quanto em relação à efetividade. Para a gente falar aqui um pouquinho em relação à emergência, né, a Covid-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2, um vírus emergente que ele foi detectado no final de 2019, em dezembro, na China, e aí vale, né, como nós estamos aqui entre clínicos, vale uma observação que é super importante, a vigilância. A gente que está na assistência, trabalhando na assistência e saúde, ou começar a notar alguns casos de doenças atípicos que começam a aparecer fora do período esperado, com uma evolução clínica diferente, né, os tais relatos de casos e série de casos, que são os trabalhos bem divulgados na área médica. Então, lá na China, no final de dezembro, eles começaram a observar alguns casos de doença infecciosa, né, respiratória do trato inferior grave, não esperado para aquele momento, naquele lugar, naquele tempo, em alguns indivíduos. Começaram a investigar, viram que havia alguma associação em determinados hábitos, como, por exemplo, a frequência de determinadas feiras, né, onde havia o consumo de animais, e eles começaram a suspeitar que era um novo vírus, como isso já aconteceu no passado com o HIV, por exemplo, o próprio vírus da Zika. Então, eles começaram a detectar que havia uma nova entidade clínica ali surgindo, que, através de várias pesquisas, descobriram que tratava-se de uma etiologia viral, fizeram um sequenciamento desse vírus e já no final de dezembro, a OMS foi notificada da emergência, né, de uma nova condição clínica, provavelmente de etiologia viral, estava surgindo na China. Em janeiro, houve o compartilhamento da sequência genética desse vírus, que foi identificado naquele momento como SARS-CoV-2, identificaram que era um coronavírus, né, um beta-coronavírus, e a partir daí foi declarada, né, toda a emergência saúde pública de importância internacional ainda em janeiro. Em fevereiro nós tivemos o primeiro caso no Brasil, logo depois foi decretada a pandemia. Inicialmente aqui no Brasil a transmissão era uma transmissão localizada e depois já partiu para uma transmissão comunitária, né, com uma transmissão dentro da nossa própria região. Então, apenas para lembrar, né, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é um beta-coronavírus, que são vírus envelopados de RNA simples, causam doenças em animais e humanos. Existem, né, atualmente, nesse momento, 8 coronavírus capazes de causar doença no homem, 4 deles causam uma infecção do trato respiratório superior, né, um resfriado, sem gravidade, uma manifestação clínica leve, porém, outros 3, na verdade são 7, né, descritos atualmente, além dos 4 que causam infecção leve, 3 causam infecções graves, e tem um componente zoótico, ou seja, a participação aí de animais, né, no ciclo de transmissão de infecção desse vírus. Inicialmente o SARS-CoV, né, que hoje a gente chama de SARS-1, que foi descrito em 2009, e depois,
do Oriente Médio, MERS, e todo o conhecimento que nós temos hoje em relação ao SARS-CoV-2, no início, né, da pandemia, imaginava-se que ele teria um comportamento semelhante ao SARS-1, porém observou-se que ele tem uma transmissibilidade um pouco maior do que o SARS-1 e uma gravidade semelhante ao MERS. Então, ele fica, né, ali entre um e outro, e nós fomos aprendendo a lidar com esse vírus, não só em relação à transmissão, ao controle, como o próprio controle das manifestações clínicas, tratamento dessa doença na vigência da pandemia. Então, foi um grande desafio e está sendo ainda um grande desafio. Em relação à origem, suspeita-se que tem uma origem a partir do morcego, a OMS ainda está investigando a etiologia, parece ter a presença de um outro hospedeiro animal aí no meio desse ciclo de transmissão, mas ainda nada muito bem definido. A transmissão é por gotícula respiratória, né, que pode ser por via direta, de homem a homem, ou indireta, através, por exemplo, de superfícies contaminadas. E o que nós estamos hoje, né, um ano e um mês depois de decretada a pandemia? Aqui, apenas para ilustrar, do ponto de vista epidemiológico, né, no site da OMS é possível ter essa atualização semanal, toda quinta ou sexta-feira tem essa atualização. A gente vê ainda em relação ao coeficiente de incidência da doença no mundo, estamos ainda, grande parte do mundo, no estágio alto, né, de ocorrência. O Brasil está ali no 3º lugar em relação ao número total de casos, temos mais de 3 mil casos para cada 100 mil habitantes. Em relação à mortalidade, também estamos no nível elevado, mais de 50 casos de óbito para cada 100 mil habitantes. Então, é uma pandemia ainda que está em atividade, né? É uma doença que está em atividade em diversas partes do mundo, e o Brasil está ali entre os países mais acometidos, infelizmente. Apenas para observar, isso aqui é um dado nacional, né, do Infogripe, que é um sistema de notificação de doença respiratória aguda grave, em alguns casos confirmados por Covid-19. Quando a gente olha para o país inteiro, ainda há em relação à incidência da doença, a ocorrência de casos, uma manutenção. Nós não estamos em queda, pelo contrário, se a gente olhar aqui nesse gráfico à direita, onde temos os vários mapas, né, de vários períodos do tempo, a gente observa, né, o aumento da incidência de casos ao longo desse período, inclusive com aumento, né, de leitos de UTI, demonstrando uma gravidade maior da doença. Em relação à tendência de mortalidade, chama atenção aqui no mapa do meio, Rio de Janeiro, uma tendência crescente de mortalidade. Manaus está nesse período, né, dessas 2 últimas semanas em redução, mas nós observamos o que aconteceu em Manaus há cerca de um mês atrás, né? Uma incidência elevada da doença, eles estão agora no período de queda, mas não que a situação esteja controlada em Manaus, é simplesmente o que é esperado dos períodos interepidêmicos, né? Então, é necessário todo um cuidado, né, toda uma estratégia para controle dessa doença. Em relação à taxa de transmissão, a gente observa que o Brasil ainda, assim como grande parte do mundo, com transmissão comunitária sustentada do vírus, que nós conhecemos até o momento em relação ao controle, né, as principais medidas de controle da doença. Primeiro, né, desde o início, a identificação do doente, daquele indivíduo portando o SARS-CoV-2, e que o nosso grande referencial é a doença, né, aqueles que estão sintomáticos. Então, a identificação e isolamento desses doentes, ações de vigilância epidemiológica. Mais recentemente, a Anvisa publicou um manual que está em constante atualização, inclusive de orientação aos serviços de saúde para mitigação dessa transmissão. Medidas de distanciamento social, né, evitar aglomerações, que desde o início sempre foi orientada que ela fosse adaptada regionalmente. No contexto atual, no nosso país, todas as regiões estão em situação semelhante. Então, é importante essas medidas de distanciamento social. É claro que o grau de intensidade vai variar de uma região para outra, mas nós estamos hoje, o país inteiro, nesse processo. Uso de máscara, etiqueta respiratória, higienização frequente de mãos, aquilo que nós estamos sempre, né, trabalhando nesse processo educativo. No início, logo nos primeiros meses da pandemia, havia uma esperança em relação à imunidade de rebanho, né, o herd immunity, que seria
a imunidade indireta, à medida que as pessoas, né, fossem expostas ao vírus, a população, isso geraria uma imunidade coletiva que evitaria as formas graves da doença, uma maior transmissão. Nós vimos que, com o SARS-CoV-2, isso não foi muito bem estabelecido, não existe ainda, né, o estabelecimento na literatura do papel da imunidade de rebanho. Alguns inquéritos sorológicos que foram feitos em áreas muito acometidas no início, como Manaus, depois São Paulo, a proporção de soropositividade nos inquéritos sorológicos foi muito baixa, mesmo para aquelas áreas, aqueles locais que tiveram uma densidade de doença muito alta. Então, há aí uma forte suspeita, na verdade, agora indícios do papel da imunidade celular. Porém, não sabemos a duração dessa imunidade, a possibilidade de novas ondas, que nós vimos em outros países, vimos na Europa, vimos aqui no próprio país, como Manaus. E aí entra uma outra questão de discussão das variantes virais. À medida que esse vírus vai sendo transmitido de um indivíduo para o outro, vai sofrendo multiplicação, aumenta a chance de sofrer mutações e aí surgirem novas variantes que podem escapar um pouco do nosso sistema imunológico. Então, não podemos contar com a imunidade de rebanho para uma garantia de proteção ou de controle da doença. Por isso, a importância, né, da vacinação para qualquer doença infecto-contagiosa e nesse contexto de uma pandemia ainda mais presente. Então, o que nós observamos desde o início, né, desde o isolamento, da identificação do SARS-CoV-2, uma corrida mundial por vacinas, e nós vimos, acredito que não há antecedente na história, se a gente considerar que o poder, né, o volume dessa pandemia em relação à última que ocorreu, da gripe espanhola, por exemplo, e o avanço tecnológico que nós temos hoje em relação ao que tinha naquela época, nós vimos várias indústrias privadas, universidades, instituições de pesquisa, indústrias públicas unindo esforços para uma busca de uma vacina, para uma corrida mundial. Inclusive, algumas empresas internacionais, multinacionais, até então concorrentes que disputavam o mercado de vacinas no mundo, começaram a se unir para chegar a uma vacina segura, eficaz e com qualidade. Tanto que a pandemia foi declarada em março e a gente já tinha aí no mês de março, no mês de maio, 10 projetos, né, em desenvolvimento clínico. A primeira vacina entrou em estudo clínico em março e hoje nós temos, em abril, 311 vacinas candidatas, 84 na fase de desenvolvimento clínico, de fase 1 a fase 3, 227 projetos em desenvolvimento pré-clínico e 13 vacinas em uso. Ao longo de todo esse projeto, ao longo de todo esse processo, apenas 4 vacinas foram abandonadas. O que isso é uma coisa que é inimaginável até pouco tempo atrás. Porque o que nós sabemos é que vários produtos que entram na fase pré-clínica, que chegam à fase 1, por exemplo, não chegam até o final. Porque além de toda a avaliação de segurança e eficácia, todo o critério, todo o crivo que é feito, as indústrias avaliam muito a questão financeira, o retorno, escalonamento de produção, liquidez para a produção dessa vacina, o retorno financeiro que vai ter. E, nesse momento, isso foi deixado em segundo plano, então foram feitos investimentos bilionários nesse processo para chegar a uma vacina mais rapidamente possível. E hoje nós temos 13 vacinas em uso no mundo. Então, o que nós temos hoje dessas vacinas para a Covid? Atualmente, eu coloquei aqui esse link para o site da OMS, tem também da London School, que atualiza semanalmente. Ela tem nessas 2 páginas, tem não só o link para os protocolos dos estudos, como também para as publicações com os resultados. Então, nós temos 13 vacinas em uso hoje no mundo, 2 com a tecnologia de RNA, 4 com vetor viral não replicante, 5 vacinas inativadas, né, com o vírus inteiro inativado, 2 de proteína de subunidade. E temos várias outras nessas diversas fases, fase 3 e fase 4, principalmente, que são a fase 3, aquela etapa que a gente espera pré-registro, imediatamente antes do registro, e fase 4, que é a vigilância pós-comercialização. Apenas para colocar aqui, em relação aos esquemas propostos, muitas pessoas perguntam por que uma determinada vacina é uma dose, por que outra são 2 doses, por que esse intervalo às vezes é 2 semanas, às vezes é 3 meses. Isso vai depender da plataforma vacinal, do estímulo ao sistema imunológico que se pretende com aquela
Vacina. Vacinação contra a Covid no mundo, né? Nós tivemos um desenvolvimento acelerado em menos de um ano, ou cerca de 11, 12 meses, a gente já 12, 13 meses, a disponibilidade de vacinas, mas não há vacina para o mercado mundial, todo o mercado. Nós vimos aqui poucos países têm mais do que 20% de cobertura vacinal. Aqui no Brasil, nós estamos com uma cobertura abaixo de 10%, porque há toda uma competição, há toda uma concorrência. E aí eu gostaria de chamar a atenção, é claro que a capacidade produtiva da Fiocruz, de Biomanguinhos, a capacidade produtiva do Instituto Butantan não será suficiente para cobrir todo o mercado nacional. É importante fazer parcerias, adquirir novas vacinas, mas a partir do momento que a gente tem uma produção nacional através da transferência de tecnologia, que a gente adquire a capacidade de produzir essa vacina a médio e longo prazo, a gente adquire autossuficiência. Isso nos dá uma certa garantia de fornecimento para o mercado nacional, independente da concorrência, independente do nosso país deixar de ser em algum momento atrativo para alguma indústria. Tem alguém com o microfone aberto? Eu queria pedir porque às vezes eu acho que alguém querendo fazer algum comentário, alguma pergunta e me interrompe, e eu acabo parando. Tá, obrigada. E aqui em relação ao Brasil, né? Nós falamos no mundo, existem 13 vacinas disponíveis no mundo, aquele mapa mostra uma cobertura ainda muito pouca, muito baixa para o mundo inteiro, para o Brasil especialmente. E como está a situação de liberação de uso da vacina no país? Todos acompanharam a autorização para uso emergencial para as vacinas da Fiocruz e do Butantan, com os seus parceiros tecnológicos, a liberação em janeiro, dia 17 de janeiro, e é o início da vacinação no país que ocorreu inicialmente com a vacina do Butantan, depois com a vacina disponibilizada pela Fiocruz. Processo de submissão para autorização para licenciamento contínua, é uma rolling submission que a gente fala, é uma submissão contínua. Hoje nós temos 2 produtos com autorização para uso emergencial, que é diferente do registro, né? Esse uso emergencial ele é condicionado a lote, a indicação, tem um acompanhamento das agências regulatórias muito próximo, mas ele é apenas para uma situação de emergência. Então, nós temos 2 vacinas hoje com autorização de uso emergencial, a vacina do Butantan, que é uma vacina inativada, a vacina da Janssen, que é uma vacina com vetor viral não replicante, adenovírus humano, e nós temos 2 vacinas já com registro sanitário no país, com certificados de boas práticas de fabricação e outros pré-requisitos necessários para um registro definitivo. A vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, e a vacina da Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que é uma vacina de vetor viral não replicante, né, a partir do adenovírus de chimpanzé. A gente vai falar um pouquinho mais adiante dessas tecnologias. Apenas para mostrar, né, que publicação científica acontece a todo momento, a gente tem que ter um certo cuidado com essas publicações, né? O recomendável é que aguarde a revisão por pares, apesar da mídia estar divulgando, né? A própria comunidade científica estar lendo, acompanhando essas publicações antes desse processo de revisão por pares, mas é necessário ficar sempre atento. E muitas informações chegam às agências regulatórias, inclusive alguns dados que eu vou apresentar aqui não são dados de publicação científica, porque pronto, eu acho que desativou de todo mundo, e o meu também, né? Mas vocês estão me ouvindo agora. Então, só para resgatar o que eu estava falando em relação às vezes os órgãos reguladores, como a nossa Anvisa, recebem, às vezes não, sempre, dados confidenciais dos produtores nesse processo de submissão contínua para registro, e muitos desses dados não foram ainda publicados após revisão por pares, mas passaram pelo crivo das agências, que é um crivo bem, bem rigoroso. Nesses anos trabalhando em Biomanguinhos, com registro de vacinas, diversas vacinas, vacina para criança, vacina para adulto,
Eu tive a oportunidade de ter contato, né, com vários técnicos da Anvisa, em reuniões de parlatório. Então, o processo, a exigência é uma exigência muito alta, né? Então, existe todo um rigor científico, analítico que a Anvisa utiliza e a gente precisa respeitar as suas decisões, tanto a favor tanto a favor como contra o registro de produtos. Então, alguns dados estão disponíveis em publicações, já revistas por pares, outros dados ainda não, mas estão fornecidas, disponíveis lá no site da Anvisa, e algumas informações que eu trago eu retirei diretamente do site da Anvisa. Apenas eu coloquei esse link aqui da London School, que mostra, né, que tem um landscape de vacina, onde há uma atualização semanal, até mais de uma vez por semana, em relação às publicações de todos os ensaios clínicos, com todas as vacinas em desenvolvimento. É uma plataforma bem interessante, quem tiver a curiosidade. Apenas para trazer em relação às vacinas que nós temos registradas ou autorizadas para uso hoje no Brasil, a vacina inativada, uma vacina absorvida contra a Covid-19, licenciada pelo Instituto Butantan, uma parceria com a Sinovac. A gente observa que uma eficácia para todos os casos sintomáticos de Covid-19 acima de 50%, o mínimo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, quando orientou os laboratórios a desenvolverem suas vacinas, seria essa eficácia mínima de 50%, com limite inferior do intervalo de confiança acima de 30%. Então, a vacina do Butantan com a Sinovac atendeu esse requisito, né, inicial de eficácia por uma questão emergencial, porém é importante continuar acompanhando tanto os participantes do estudo clínico, como fazer estudos de efetividade pós-utilização em larga escala para confirmar essa eficácia. Uma vacina com os eventos adversos leves, né, o mais comum foi dor, em 40% dos adultos. Vacina não é ausente, né, de evento adverso, no entanto, os eventos adversos têm que ser toleráveis, tem que existir sempre uma avaliação de risco-benefício. A maioria dos eventos foram de grau 1 para 2, ou seja, uma intensidade leve a moderada. Nós não comparamos resultados de eficácia de vacinas pelos estudos clínicos, porque, apesar da OMS ter publicado um guia, né, orientando como esses estudos deveriam ser desenhados, planejados, há alguma variabilidade em relação aos critérios de inclusão ou de definição de casos de Covid-19 ao longo do estudo, para calcular a densidade de incidência nos dois grupos, grupo vacinal e grupo placebo, e daí extrair o cálculo de eficácia. Então, alguns critérios variaram, diferiram entre os diferentes produtores, então nós não comparamos eficácia entre as vacinas. O que nós utilizamos para recomendar a vacinação é atender o requisito mínimo da OMS, as agências regulatórias com todo o rigor aprovaram, então essa vacina é uma vacina que está disponível para uso e deve ser recomendada. Aqui a outra vacina que nós estamos usando, né, pelo calendário público de vacinação, que é a vacina recombinante, desenvolvida pela Universidade de Oxford, produzida em larga escala pela AstraZeneca, porque é uma indústria, né, com uma capacidade produtiva, e que fez parcerias de desenvolvimento, de transferência de tecnologia com diversos laboratórios do mundo, como o Serum Institute, por exemplo, da Índia, que foi quem exportou para que a gente pudesse começar a vacinar antes da produção aqui na Fiocruz. Atualmente estamos em produção, ainda com a IFA, né, importada da China, mas o processo de transferência de tecnologia está a todo vapor. A gente acredita que no segundo semestre, em torno de setembro, a gente consiga ter a produção da IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, que é a matéria-prima da vacina totalmente produzida aqui no Brasil. Então, em relação à eficácia para a vacina de Oxford, né, para os critérios de elegibilidade de casos suspeitos de Covid que foram selecionados, uma eficácia em torno de 70%. Após 2 doses, tanto para a vacina do Butantan quanto para a vacina da Fiocruz, a gente só considera proteção induzida pela vacina, a gente só considera um indivíduo potencialmente imunizado a partir de 14 dias após a segunda dose. Isso é importante para definir falha vacinal primária, que é um ponto que tem sido bem discutido recentemente. Para as formas graves, para a hospitalização, costuma-se dizer que a eficácia foi de 100% para ambas as vacinas. Eu, particularmente, a gente evita usar isso, porque se a gente olhar aqui o intervalo de confiança para essa eficácia,
ele foi muito extenso. Não foi possível, pela baixa ocorrência de casos de hospitalização no grupo controle e ausência de casos no grupo vacinado, não foi possível calcular essa eficácia com rigor estatístico desejado para formas graves. Então, provavelmente, né, seria necessário um número maior de participantes de pesquisa e, com certeza, um tempo maior de segmento. Esse segmento aqui foi cerca de 40 dias após, a partir do 15º dia após a segunda dose. Então, foi um tempo de acompanhamento muito curto, mas que permitiu essa autorização para uso emergencial e o registro nessas condições. Mas esse acompanhamento é necessário para que haja uma maior robustez dessa informação. Mas, de fato, em números absolutos, houve uma redução de número de hospitalizações, né, em relação ao grupo placebo não, grupo controle que recebeu outra vacina. As reações mais frequentemente foram sensibilidade no local da injeção, né, dor, cefaleia, fadiga, mialgia, são reações que podem ocorrer após determinadas vacinas, reações locais e reações sistêmicas, mas foram de intensidade leve a moderada, com uma duração curta, poucos dias, uma resolução espontânea. Nos idosos, a frequência desses eventos adversos foi mais baixa, apesar do número de idosos, né, no estudo ser muito baixo, foi em torno de 7%, por isso não foi possível, inclusive, calcular a eficácia específica para esse grupo etário. Mas os estudos, as investigações continuam. Aqui eu vou falar um pouco mais rapidamente, pelo que eu estou preocupada com o nosso tempo, que é a vacina recombinante da Janssen-Cilag, né, que também é uma vacina de vetor viral não replicante, uma eficácia em torno de 67%, né, dependendo para todos os indivíduos, dependendo da faixa etária, essa eficácia é um pouco diferente. Também em relação à segurança, nada que chamasse atenção em relação aos eventos adversos solicitados e não solicitados durante os estudos clínicos. Aqui a vacina que tem registro também, a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. Eu não localizei no site da Anvisa informação, né, em relação aos dados que foram submetidos à Anvisa, por isso eu trouxe a publicação, mas é um artigo que já passou por revisão por pares, e a gente observa uma eficácia de 95%, né, para a ocorrência de Covid, 7 dias após a segunda dose, para aqueles indivíduos que não tiveram uma evidência de infecção prévia, e um valor muito parecido para aqueles que tiveram. Uma questão que eu não falei da vacina da Janssen, que o diferencial dela em relação à vacina de plataforma semelhante, que é a vacina da Fiocruz, é que a vacina da Janssen tem uma dose só. Aqui, a questão da vacina da Pfizer, que é desse slide, é uma vacina que a gente vê, né, uma eficácia elevada, 95%. Para a vacina, raramente a gente observa vacinas, mesmo as vacinas mais consagradas, existentes no mercado, uma eficácia tão alta assim, mas é uma vacina que ela precisa ser conservada, né, a menos 70, menos 80 graus Celsius. Eles estão trabalhando em algumas tecnologias alternativas para melhorar, diminuir, aumentar a temperatura de conservação, mas isso ainda não é possível. E se a gente olhar para um programa de imunização, né, em larga escala, e muito difícil a gente conseguir essa temperatura de conservação nessas condições. Falando um pouco de desenvolvimento de vacinas, aquilo que eu falei, né, para os senhores no início, é uma tendência de evolução na indústria biofarmacêutica, e eu gostaria de chamar a atenção que, quando nós falamos de vacinas, de biofármacos, estamos falando de produtos biológicos. O produto biológico, ele precisa de crescimento de micro-organismo durante o seu processo produtivo. Ele está sujeito a várias interferências no processo, e não só em relação à qualidade, por isso que é necessário um controle de qualidade ainda mais rigoroso, como também em relação ao tempo. O processo de produção, ele é mais lento do que um farmoquímico, por exemplo, onde são feitas apenas reações químicas em laboratório, quando a gente observa com anti-inflamatório, analgésico, um antibiótico. Então, aqui é um produto biológico, é necessário o crescimento de micro-organismos em células, e isso sofre algumas interferências ao longo do processo e pode não ser também lucrativo. A capacidade de produção pode não ser adequada para ter um retorno para aquela indústria. Então, de diversos componentes, né, desenvolvidos na pesquisa básica, a cada 5 a 20 mil drogas, né, na indústria biofarmacêutica, medicamentos que são descobertos, apenas uma é aprovada.
Mas a indústria, as universidades, né, têm trabalhado no desenvolvimento de tecnologia para poder encurtar não só o desenvolvimento no tempo, mas melhorar o aproveitamento desses produtos. Mas é uma curiosidade quando a gente fala hoje do número de vacinas que nós temos para a Covid-19 registradas, né, liberadas para uso e nas fases finais de desenvolvimento e num período tão curto, desde a emergência do vírus. Então, quando queremos produzir uma vacina, identificamos a necessidade de produzir uma vacina. Qual o primeiro passo? Entender a dinâmica daquele micro-organismo, no caso, a dinâmica desse vírus no organismo humano. Então, é importante, eu não vou, né? Os senhores sabem disso muito melhor do que eu, porque acompanham, né, a fisiopatologia, as manifestações clínicas, acompanham doentes com Covid-19, mas quem está lá desenvolvendo vacina começou a pensar nessa vacina em março, quando foi declarada a pandemia, é claro que trouxe um conhecimento existente em relação aos vírus da mesma família, os vírus zoonóticos da mesma família, como o SARS-1 e o MERS, em relação a como é a penetração desse vírus, né, no organismo humano, como ele estimula o sistema imunológico, qual é o mecanismo de ação. É claro que nós fomos aprendendo isso ao longo dos primeiros meses da pandemia, ao longo do ano de 2020, a fisiopatologia, toda a questão da cascata de citocina, e aí vem a questão da importância do estímulo à imunidade celular. Então, é importante o desenvolvimento de uma vacina que atue não só estimulando a imunidade humoral, a produção de anticorpos, como também a imunidade celular e que evite toda essa reação inflamatória causada pelo vírus, né? Nos adultos, inicialmente, chamava atenção a síndrome respiratória aguda grave. Nas crianças, lá já a partir de abril, a gente começou a observar a síndrome inflamatória multissistêmica, que foi descrita por MIS-C, né, como o MIS-C, muito semelhante ao Kawasaki. Depois, nos adultos, foi descrita também essa reação inflamatória sistêmica. Então, o que esse vírus, como ele entra no nosso organismo, o que ele faz lá dentro, como ele estimula o sistema imunológico, e aí, quando for desenvolver uma vacina, a gente tem que ter isso em mente para acertar o alvo. E buscando acertar o alvo, cada produtor, de acordo com a sua experiência de vacinas já existentes, de plataformas já existentes, começaram a desenvolver as suas próprias vacinas. Aqui só as 4 principais, né, tecnologias que existem hoje, que já estão ou licenciadas, ou em fase 2/3, ou em fase 3, com alguns dos seus produtores. A vacina de ácido nucleico, que é a grande novidade, né, uma tecnologia que vem sendo estudada há bastante tempo, mas não tínhamos ainda nenhuma vacina em uso com a tecnologia de ácido nucleico. Hoje nós temos 2 grandes produtores, a Moderna e a Pfizer, né? A Moderna com registro fora do país, a Pfizer aqui no Brasil. As vacinas inativadas, que são as vacinas usadas há bastante tempo, que é o vírus inteiro, que sofre um processo de inativação em laboratório, que pode ser físico, como temperatura, ou químico, como formaldeído. Então, ele mantém a sua integridade, ele é capaz de estimular o sistema imunológico, mas ele não é capaz de se replicar, de produzir doença. Nós temos alguns exemplos clássicos, como as primeiras vacinas de influenza, a vacina para poliomielite inativada, o vetor viral, né, aqui no caso de adenovírus, porque as 2 vacinas mais desenvolvidas de vetor viral nós temos de adenovírus humano ou adenovírus, né, de macaco, de chimpanzé. É uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida há bastante tempo. Nós temos 2 exemplos, a vacina para ebola e a vacina que estava sendo desenvolvida para MERS, né, também o coronavírus causador lá da síndrome respiratória do Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho de cada uma mais adiante. E as vacinas de subunidades, que são as vacinas também já existentes, vacina, por exemplo, para o H1N1, vacina para hepatite B, e aqui em abaixo alguns produtores que estão com essa tecnologia para a Covid. Então, a vacina baseada, né, em subunidade é um pedaço do vírus que estimula o sistema imunológico, que é injetado no organismo, né? Então, a célula humana absorve esse pedaço que vai estimular o sistema imunológico. Em geral, são vacinas que são necessárias de adjuvantes, potencializadores do sistema imune. Há uma preocupação aí de ter
ele ativa a célula B, a célula T, mas a vacina precisa estimular os linfócitos TH1, evitar o TH2, né, uma citotoxicidade que pode levar a uns eventos adversos, até mesmo uma potencialização da doença. Então, há uma preocupação dessas vacinas de subunidades estimularem a resposta de TH2. A vacina inativada, que é a vacina hoje do Butantan, né, uma vacina de vírus inteiro, que tem lá toda a sua composição, a proteína spike da espícula, que é a porta de entrada do vírus no organismo, ele também precisa de adjuvante, a tendência a ter uma duração mais curta de proteção, necessidade de dose de reforço, e também há uma preocupação em relação ao adjuvante desviar a resposta aí para TH2, que poderia ter alguma reação indesejada. As vacinas de ácido nucleico, né, que são uma grande, tem a de DNA ou a de RNA, a vacina de DNA realmente em laboratório, com um processo de produção muito parecido com o farmoquímico, né? Menos produto biológico, eles selecionam aquele fragmento do DNA que codifica a proteína spike, por exemplo, por uma eletroporação com aparelho específico, introduzem, né, no indivíduo para estimular o sistema imunológico. Nós não temos vacinas de DNA registradas, liberadas para uso no momento, que nós temos a vacina de RNA, que é a vacina, por exemplo, da Pfizer. É a mesma coisa, eles preparam em laboratório um fragmento de RNA mensageiro capaz de codificar a produção da proteína spike, envolvem numa cápsula de lipídio, introduzem aqui, né, no organismo. Então, há uma introdução, uma inserção dessa cápsula lipídica com RNA mensageiro na célula humana. A célula humana, né, sem integração com o núcleo, sem integração com o nosso DNA, isso é fake news, isso que cai na mídia não é verdade, utilizando todo o arcabouço citoplasmático, a toda a produção desse antígeno, da proteína spike, que vai para a superfície da célula humana e é capaz de estimular o sistema imune com um estímulo importante, humoral, e de linfócitos TCD4, TH1, que é o que a gente deseja, o que a gente espera para estímulo da resposta imune. E as vacinas de vetores virais, né, não replicantes, no caso de adenovírus, pego o vírus, o adenovírus humano, no caso da vacina da Janssen, ou o adenovírus de chimpanzé, no caso da vacina da Fiocruz, é introduzido dentro desse adenovírus o mesmo fragmento, um segmento, né, de material genético capaz de codificar aquela proteína S. Esse vírus, que não tem a capacidade de replicar para essas duas vacinas, ele entra, né, em contato com a célula humana, e quando ele for destruído por aquela célula, essa célula passa a apresentar, né, células apresentadoras de antígeno, passa a apresentar ao sistema imune aquela proteína que ela mesma codificou a partir do material genético introduzido pelo vetor. E aí estimula o sistema imune, e tem toda essa questão em relação à imunidade humoral e celular. Há uma preocupação em relação às vacinas de vetor viral, já existir uma imunidade prévia àquele vetor. Por exemplo, o indivíduo já ter uma resposta imune ao adenovírus e não conseguir responder à vacina. Por isso que a Universidade de Oxford escolheu um adenovírus não humano, um adenovírus de chimpanzé, para poder tentar escapar desse conhecimento do nosso sistema imunológico em relação ao adenovírus 5, que foi o escolhido pela Janssen. Então, aqui apenas para ilustrar a questão da vacina, né, da AstraZeneca, isso que a gente falou, mas todo um trabalho de sequenciamento genético, de incorporação, na verdade, uma forma de amplificar a apresentação desses antígenos, no caso da proteína S, para o nosso sistema imune. Isso não é uma tecnologia, né, recente, na verdade, quando as indústrias desenvolveram essas vacinas de vetor viral replicantes, tanto a Shadox, né, que é com adenovírus de chimpanzé, já tinham uma experiência, já estavam desenvolvendo uma vacina para MERS, quanto a Janssen utilizou a experiência do adenovírus 26 para ebola, que é uma vacina que já estava registrada em uso na África. Então, eu estou preocupada com o tempo, vamos aqui acelerar um pouco em relação ao desenvolvimento clínico de vacinas. Quando a gente trabalha com vacinas, desde a seleção da molécula até o registro, em geral, a gente leva de 10 a 20 anos.
Desde a fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, há um acompanhamento sequencial, justamente por aquela preocupação das indústrias, né, em relação ao financiamento, em relação ao sucesso daquele produto em todos os sentidos, a eficiência. É um processo que ele é sequencial, sempre com uma avaliação de go, no go entre uma etapa e outra. No caso de uma pandemia, de uma emergência de saúde pública, houve um desenvolvimento acelerado, né, que lá fora as agências FDA e EMA chamam de fast track, aqui a Anvisa chamou de submissão contínua, mas a gente observa uma sobreposição dessas etapas, dessas fases de desenvolvimento clínico para dar uma maior celeridade ao processo, com alguns requisitos mínimos de qualidade, segurança e eficácia, sem abrir mão daquilo mínimo necessário. Só para ilustrar, né, um desenvolvimento tradicional de uma vacina pode levar 15 anos ou mais, e nós tivemos aqui para a vacina da Covid-19 entre 10 meses a 1 ano e meio no total. Agora, isso não é feito a critério das indústrias, existe toda uma regulamentação internacional, toda uma padronização com critérios, né? Isso, FDA, Agência Europeia, OMS e a nossa Anvisa aqui no Brasil. Então, quando a gente prepara o desenvolvimento clínico de uma vacina, existe o TPP, né, que é o alvo daquele produto, que em geral a OMS recomenda. O TPP para a vacina para a Covid, ela deveria ser capaz de evitar qualquer forma da doença sintomática, a Covid-19. E aí os produtores foram trabalhando, selecionando seus desfechos de interesse, os seus objetivos, a escolha do comparador, a população-alvo, os critérios de elegibilidade para os seus produtos. Só que muitas vezes eles não são comparáveis entre si. Por isso que a gente evita comparar eficácia simplesmente pelos valores, porque elas foram calculadas, obtidas por algumas formas de ferramentas diferentes, né? E sem abrir mão, obviamente, das questões éticas, das questões regulatórias, como há uma preocupação com segurança, existe um comitê independente, que a gente chama de DSMB, que acompanha o desenvolvimento clínico, né, do produto ao longo de todas as etapas, para garantir que ele está sendo bem conduzido, bem avaliado. Então, quais são os desafios, né, para o futuro? Temos vacinas disponíveis, temos apenas 2. Temos 4 autorizadas para uso no país, apenas 2 distribuídas, né, pelo Plano Nacional de Vacinação. O que é necessário? O desafio que o mundo inteiro teve: priorização de risco, priorização do uso da vacina. Acompanhar a eficácia, continuar acompanhando os participantes de pesquisa, porque os ensaios clínicos continuam, esses indivíduos vão ser acompanhados por 1, 2 anos ou até mais. Em relação à efetividade, depois que a vacina está em uso, qual o papel dela em controlar a doença, o impacto da vacinação, os estudos de efetividade e segurança, e sempre uma avaliação de risco-benefício. Em relação ao primeiro desafio, quem deve tomar a vacina, a OMS estabeleceu um plano, né, quem e como, e aí orientou os países. Aqui no nosso Brasil, nós adotamos o Plano Nacional de Operacionalização e nós somos na 5ª edição, e a finalidade é controlar aqueles que têm maior risco de formas graves de óbito da doença, né? Além de priorizar a vacinação da força de trabalho, daqueles que precisam estar à frente da pandemia. Daí a priorização dos profissionais de saúde, em seguida, né, dos idosos e das comorbidades, aqueles que têm um sobre-risco em torno de 4,5, acima de 4,5 em relação a formas graves da doença. Algumas considerações importantes, né? Eu não vou falar isso aqui, mas assim, tudo, mas resumidamente, nós temos uma vacina nova, vacinas novas, para uma condição nova, para uma doença nova que nós não conhecemos muito bem ainda. Estamos aprendendo, né, durante o processo a tratar a Covid-19, acompanhar como é a reação, a resposta imune do nosso organismo, duração de imunidade. Então, é fundamental a gente continuar acompanhando esse indivíduo. Algumas questões de segurança não vão aparecer quando nós temos dezenas de milhares de pessoas vacinadas, como 60 mil pessoas vacinadas no ensaio clínico com a vacina da AstraZeneca. Quando apresentamos para algumas centenas de milhares de pessoas, alguns eventos adversos raros podem aparecer. E é importante também acompanhar a efetividade, o impacto, né, a ação da vacina no controle da doença, quando ela é utilizada em larga escala, em situações que não são ideais de pesquisa na vida real. Atenção para a rede de frio, distribuição dessas vacinas, capacitação para a equipe.
Pontos importantes, né, para discussão. Qual o potencial da vacina para controle da pandemia? Estima-se que é necessária uma cobertura vacinal em torno de 70% para controlar a transmissão da doença. Nós estamos, no momento, tentando controlar a mortalidade. Para evitar a transmissão, uma cobertura acima de 70%. Nós vimos que no mundo não existe isso, então é super importante continuar com as medidas não farmacológicas, distanciamento social, uso de máscara, higienização. Duração da proteção? Não sabemos, os estudos precisam continuar. Nós não sabemos a duração da proteção da infecção pelo vírus selvagem. Imagina pela vacina. Então, é necessário que os estudos continuem e, provavelmente, novas doses de reforços serão necessárias. Efetividade contra variantes virais, né? Nós estamos aí numa bola de neve, porque a partir do momento que a gente não consegue controlar, o vírus continua replicando. O vírus replicando, surge mutação. Surgindo mutação, a efetividade pode não ser adequada. Então, continuar estudando a efetividade dessas nossas variantes e atenção especial à segurança, né? Como eu falei, quando a gente começa a aplicar em milhões de pessoas essa vacina, eventos adversos raros começam a aparecer. Quando é uma população, então, mais idosa, ou uma população com comorbidades, fica difícil a gente avaliar o que foi causado pela vacina ou não. Então, é importante haver uma avaliação de uma relação temporal entre a ocorrência de um desfecho, essa questão da trombose, né, que tem sido bem discutida, plausibilidade biológica para estabelecer uma relação causal com a vacina. E esse é o papel da farmacovigilância. Em relação à trombose, isso logo assim que a vacina da AstraZeneca começou a ser distribuída em larga escala, observou-se um aumento do relato de casos, mas que não era diferente daquilo que era esperado para aquela população geral não vacinada. Mais recentemente, né, surgiram alguns relatos em pessoas mais jovens, mulheres, que criou um sinal que nós chamamos que merece uma atenção, merece uma investigação, merece uma vigilância para tentar estabelecer uma causalidade que ainda não existe. Né? Por isso que a agência europeia, a Anvisa, aqui, no dia 7, pediu uma alteração da bula da vacina da Fiocruz, colocar isso como uma precaução, né? E orientar aos médicos, aos prescritores, sinais de alerta. Mas como a vacina, né, é uma medida mais eficaz para o controle, né, de doença, de maior custo-efetividade, mesmo na ocorrência de eventos adversos, vacinas não são livres de eventos adversos. Vide a vacina de febre amarela, por exemplo, né, que pode causar o viscerotropismo. É importante ter sempre uma avaliação de risco-benefício. Obrigada, desculpa se eu estourei o tempo. Se ainda houver tempo para pergunta, estou à disposição. Obrigado, professora Tatiana. Foi excelente, sensacional. Conseguiu resumir um assunto que mereceria um curso com 10 aulas, de tão extenso que é, né? E muito bom ter terminado com essa frase, dizendo que só perdeu para a água potável, né? O uso de vacinas em relação à prevenção das doenças, derrubando muitos negacionismos que a gente ouve todo dia, né? Realmente, efeitos colaterais, claro que nós vamos esperar sempre em tudo que a gente for utilizar. O importante é o risco-benefício disso, né? E eu vou abrir aqui para algumas perguntas, porque nós ainda temos algum tempo. Muito obrigado mais uma vez por ter né, acedido ao meu pedido e ter ficado dentro do tempo para poder ter uma outra pergunta, né? Claro que isso, eu vou abrir aqui para perguntas e eu queria começar com, né, o que faltaria, né? Você já falou que aqui nós produzimos em Biomanguinhos, que, aliás, me parece que teve um desenvolvimento grande nos últimos tempos. Biomanguinhos, houve ali um grande crescimento dessa área, né? Dessa estrutura lá dentro da Fiocruz, para a produção mesmo de fármacos e vacinas. E o que faltaria para nós, né, aqui no Brasil, para nós realmente sermos independentes da vacina, ou melhor, independentes do exterior na vacina, né? Porque nós vemos que nessa guerra das vacinas que houve, há muito problema com relação ao fornecimento de produtos, de elementos da vacina que nós não conseguimos. E o que faltaria, e quão longe nós estamos disso?
É uma pergunta assim importantíssima, mas eu diria que é uma questão histórica, né? A gente está sempre atrás das indústrias privadas, não só por uma questão de investimento, né? Uma questão de estrutura. É, eu trabalho na Fiocruz, né, há 17 anos, em biomanguinhos de desenvolvimento de vacinas, e eu pude acompanhar o desenvolvimento de outros, vacina meningocócica C conjugada, por exemplo, no nosso programa. Nós estamos há 20 anos tentando desenvolver uma vacina, porque já perdemos o mercado, né, para diversos produtores, e a gente continua investindo para permitir que o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, consiga ampliar para outras faixas etárias, mas tem toda uma dificuldade, né, de ter acesso a insumos, de ter estrutura física, né, adequada, as fábricas, os maquinários. É muito difícil competir com a indústria privada, né? Um processo que é contínuo. Os vírus, as bactérias estão surgindo, estão sofrendo mutações, é um processo contínuo de adaptação. Então, é uma questão histórica de investimento mesmo, né? Não só na ciência, na tecnologia, mas a gente não desiste, a gente continua correndo atrás, e aí teve essa questão da transferência de tecnologia, né, ou as parcerias de desenvolvimento produtivo, foi uma estratégia adotada, e Biomanguinhos teve uma liderança nesse processo alguns anos atrás. Hoje outros produtores adotam esse mecanismo, que temos uma dificuldade histórica em relação a adquirir insumo, a produção nacional de insumos, a ter estrutura, uma fábrica, né? Porque são diversas plantas, dependendo da vacina, uma vacina de vírus, bactéria, um cultivo de célula, dependendo da célula, são estruturas físicas separadas, maquinários diferentes. Então, é um custo muito elevado e um processo de importação, por exemplo, muito demorado. Por ser uma fundação, uma autarquia, a gente não consegue importar um equipamento em menos de 6 meses, um ano, dependendo desse equipamento. Então, é uma máquina que é muito amarrada, uma estrutura muito amarrada. Por isso, inclusive, a Biomanguinhos, alguns anos atrás, entrou com o processo de virar uma empresa pública, que a gente teve que interromper por questões aí, né, governamentais. O impeachment acabou atrapalhando esse processo aí de aprovação, para que a gente possa ter justamente uma maior flexibilidade na aquisição de equipamento, de material. E aí, diante dessa dificuldade, para não cruzar os braços e ficar realmente não conseguimos, nós adotamos a transferência de tecnologia, ou seja, fazemos parcerias, inicialmente recebemos o produto pronto, o nosso trabalho é envasar, rotular e fornecer para o Ministério, mas não fazemos apenas isso. Ao longo do processo, a gente adquire a tecnologia e o estágio final é começar a produzir a IFA nacionalmente. Então, temos isso já há alguns anos para várias vacinas, como a vacina tríplice viral, vacina de rotavírus, a vacina contra hemófilos influenza tipo B. Isso começou com a vacina também para meningite. Só que a gente não quer simplesmente apenas rotular e distribuir, a gente quer ter uma produção. Mas falta muito, né, ainda, para a gente estar no mesmo nível de competição, entre aspas, de desenvolvimento do que uma indústria privada. Infelizmente. Obrigado. Professor Marco Antônio Torres tem uma pergunta sobre farmacovigilância. Doutora, bom dia. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre como nós poderíamos, no nível da graduação do estudante da área da saúde, nós introduzirmos já esse conceito de farmacovigilância, o conceito do cuidado que vocês, por exemplo, lá na pesquisa da Fiocruz e em outros institutos, mas principalmente aliado assim ao setor de doenças infecciosas, o que nós poderíamos, como docentes, oferecer ou propor ao Ministério da Educação para que isso fosse incorporado ao currículo, isso passasse a ser uma preocupação real do futuro médico, da futura enfermeira. O que você viu no mundo a respeito? Porque eu tive uma experiência, mas eu queria ouvi-la primeiro sobre esse aspecto. Por favor. Então, é um ponto muito importante, né? Eu, quando comecei a trabalhar numa indústria, né, na indústria pública, mas numa indústria com farmacovigilância, eu me surpreendi, porque era um campo novo para mim. Eu não aprendi, né, na faculdade a trabalhar com isso. E eu vejo
Comecei a ver os colegas farmacêuticos, por exemplo, né, porque nós trabalhamos lá com muitos farmacêuticos, uma noção diversa, diferente da nossa. E se a gente parar para pensar, quem suspeita de um evento adverso e notifica é o médico e o enfermeiro, né? Quem está ali na linha de frente. O médico que está atendendo aquele paciente, o enfermeiro que está atuando numa sala de vacina, às vezes numa vigilância epidemiológica de um posto de saúde ou mesmo em uma unidade. Eu não tenho, professora, a resposta de como fazer, né? Mas eu acho que precisamos encontrar uma forma de fazer, talvez usar como exemplo o currículo da farmácia, por exemplo, fazer alguma aproximação, mas eu acho que isso vai desde as aulas de farmacologia, do ciclo básico até o final, né, no próprio internato, ou quando os nossos alunos estão nas disciplinas mais clínicas, entendendo, faz parte, inclusive, do diagnóstico diferencial, né? Chega o indivíduo com alguma condição clínica, será que ele tomou uma vacina? Ninguém pergunta se ele tomou alguma vacina recentemente, porque a gente vê, a vacina é raro, evento adverso é muito raro, felizmente, mas acontece, não existe uma vacina livre de evento adverso. Então, eu já soube de indivíduos chegarem com viscerotropismo pela vacina de febre amarela e ninguém perguntar se ele tomou, né? Acha que é uma febre amarela pelo vírus selvagem, não perguntou se ele tomou a vacina em plena campanha de vacinação. E como os eventos adversos eles não são 100% evitáveis, eles podem ser prevenidos, né? Toda uma antecipação de minimização de risco, mas eles precisam ser identificados e tratados. A questão mesmo do tromboembolismo, né? Dos trombos, da trombocitopenia, que a gente tem visto agora em discussão em relação à vacina da AstraZeneca com a Fiocruz, se for de fato estabelecida uma causalidade pela vacina, estamos investigando quais seriam esses fatores de risco, mas isso não vai contraindicar a vacinação, todo o impacto que essa vacina tem no controle da doença, mas é fundamental que haja uma percepção desse risco, identificação precoce dos casos para o tratamento devido. Isso é uma questão que tem que ser inserido no DNA do profissional de saúde, né? Que ele comece a pensar nisso e não deixar de notificar. A notificação é fundamental. O produtor não quer deixar de saber de evento adverso, muito pelo contrário, a gente precisa saber da ocorrência desses eventos. A Anvisa cobra isso, o Ministério da Saúde, PNI, precisa saber. Mas para chegar no nosso conhecimento e poder investigar, quem está na ponta precisa suspeitar e notificar. Então, é fundamental incluir isso no currículo médico. Eu só não sei exatamente como fazer. Obrigado. Nós temos ainda 3 perguntas, embora tenhamos chegado já ao final do nosso tempo. Eu vou, após essas 3 perguntas, encerrar, então. A próxima pergunta seria do professor Valmiki. Bom dia a todos. Doutora Tatiana, parabéns pela sua apresentação, que foi realmente excelente, né? Eu queria saber se já temos alguma informação sobre a eficácia das vacinas atualmente disponíveis contra as variantes encontradas aqui no Brasil, especialmente a variante P1. Por exemplo, eu vi uma publicação do New England que a vacina da Pfizer, se não me engano, era eficaz contra a variante do Reino Unido. E uma segunda pergunta, se você acha que é possível que a gente evolua para o uso clínico de combinação de vacinas com mecanismos diferentes no futuro próximo? Então, Valmiki, excelente pergunta, né? Os estudos que estão acontecendo agora são estudos in vitro, né, em relação o desafio com as novas variantes, em soros já de indivíduos vacinados, para ver a capacidade de neutralização desses anticorpos induzidos pela vacina. Isso é o que está publicado mais recentemente, mas o mais importante que isso, que nós estamos evoluindo, são os estudos de efetividade de vida real, incluindo as variantes virais, né? Então, o Butantan fez um estudo em Manaus, que foi publicado, na verdade, está em pré-print, recentemente, que demonstrou uma eficácia semelhante à eficácia demonstrada em torno de 53%, 55% em Manaus, que a P1 predomina, né? Nós estamos organizando nesse momento um estudo de efetividade com todas as vacinas, não só a vacina de Oxford, a gente está com uma rede nacional, com diversas instituições de pesquisa para fazer algumas abordagens para avaliar a efetividade de todas as vacinas introduzidas, e a variante é uma
é uma covariável de grande importância. O que a gente espera é que alguma, né, vacina vai estimular a proteção, que essa proteção seja mantida independente da variante viral. É claro que pode ter a proteção pode ser, em certo momento, prejudicada, porém, quando a gente tem uma elevada cobertura vacinal, isso acaba bloqueando a cadeia de transmissão. Mas é possível, sim, que a variante tenha um impacto, que as vacinas sejam modificadas, tenham que ser modificadas nesse sentido. E aí as vacinas com RNA, a própria vacina de vetor viral, ela permite alguma adequação, né, mudando esse segmento aí do RNA, né, que vai codificar a proteína, permite essa flexibilidade, mas é um processo mais demorado. Eu não sei se tinha uma outra pergunta, não sei se eu respondi tudo. Não, isso mesmo, obrigado. Nada. Tem a pergunta da doutora Fátima. Posso fazer? Pode. Então, é assim, eu queria saber em termos práticos o seguinte: após a primeira dose da vacina, depois eu vou dizer o porquê da pergunta, se você fizer um exame de sangue, né, para você dosagem de anticorpos, é esperado que você já encontre alguma quantidade de IgG, por exemplo? Excelente pergunta. Eu tinha colocado para comentar lá no meu último slide, mas em função do tempo eu acabei passando direto. Não existe correlato de soroproteção para Covid-19. Então, não existe para doença e não existe para vacina. Então, vacinou, coletou anticorpo, né? Coletou sangue, como a gente faz para hepatite B, para avaliar se está protegido ou não, não existe. Não existe esse indicativo. E para vacina, mais ainda, porque o que a gente considera como uma possível resposta humoral é anticorpo neutralizante. E a gente não consegue detectar anticorpo neutralizante na metodologia laboratorial frequente, né? Então, essa questão de que, vou fazer um IgM, vou fazer um IgG para ver se eu tive resposta à vacina, não quer dizer nada, não tem nenhum significado. Muitos laboratórios, inclusive, recomendam isso, né? Mas não está indicado. Primeiro que não tem um correlato de soroproteção. E mesmo se tivesse, esse correlato é um anticorpo neutralizante. Em ambiente de pesquisa, nos ensaios clínicos, é feita essa análise, mas não é uma análise isolada. Ela é correlacionada com imunidade celular, com desfecho clínico daquele indivíduo vacinado, que é acompanhado ao longo do tempo. Então, não está indicada a coleta de sorologia pós-vacinação. E aí eu lembrei, peço até para voltar na pergunta que o Vamik tinha feito, que é super importante, da combinação de vacinas. Não é possível, nesse momento, combinação de vacinas, não existem dados de intercambiabilidade, começou com uma e terminou com outra. Existe uma tendência, assim como para outras vacinas, de ter, né, um prime booster por uma vacina e faz o reforço com a outra para potencializar, né, uma resposta imune, mas isso ainda não está definida. É necessário evoluir nos estudos e, inclusive, o risco da doença exacerbada, né, do antibody enhancement. Se você combinar uma plataforma com a outra que não foi estudada previamente, você pode exacerbar a resposta imune, como a gente vê com dengue, por exemplo, e ter uma gravidade clínica. Então, nesse momento, não é indicado intercambiabilidade de vacina, e no futuro é possível, mas ainda a gente precisa evoluir muito ainda nesse estudo para recomendar. Ok, ótimo, obrigada. Obrigada. Desculpa que eu pulei, porque eu lembrei da Não, mas é porque exatamente o que acontece, a ansiedade dos pacientes, que eles tomam a primeira dose, principalmente da AstraZeneca, e que depois, 3 meses depois, eles não querem esperar esse tempo todo, e eles querem tomar a Coronavac, porque daqui a 3 semanas eles vão tomar a segunda dose. Então, eles ficam querendo fazer exame de sangue para saber se já tem alguma imunidade, aí você fica sem saber o que vai responder, né? Mas foi ótimo. Fátima, está difícil segurar a ansiedade de todo mundo, a verdade é essa, né? Está difícil segurar a ansiedade. Agora Eu quero fazer a pergunta, tá? Tem a pergunta da doutora Marliane. É o seguinte, professora, eu fui vacinada de 28 de janeiro, dia 23 de março eu tive clínica 28 de janeiro eu fui vacinada com a AstraZeneca no posto de saúde Antônio Carlos, aqui em Niterói. Dia 23 agora eu tive clínica.
E segunda-feira passada eu fiz o teste rápido na farmácia, que eu estava ainda muito cansada, e é aqui perto, e deu IgG. A minha preocupação é que dia 28 de abril agora, eu tenho a segunda dose de AstraZeneca. Eu só queria perguntar se é para fazer ou não. Então, uma pergunta prática, né? Bem interessante. Isso aí. A vacina, né, não tem 100% de eficácia. Nenhuma das vacinas para Covid e nenhuma vacina registrada para nenhuma outra doença tem 100% de eficácia. Aquelas que têm uma maior eficácia estão em 95%, 98%. Então, 2 a 3% dessas vacinas que estão aí há mais tempo para outras doenças, ou 30%, 40% das vacinas para Covid, vão ser falha vacinal primária. Então, a pessoa vai tomar a vacina e vai adoecer. No seu caso, né, eu acredito que poderia ter sido feito o PCR em vigência dos sintomas, o RT-PCR, para confirmar de fato se foi Covid. Mas eu estava muito cansada, eu estava astênica, eu não conseguia me levantar. Por isso que eu... Só para a gente fazer uma correlação aqui, né, em relação ao seu exemplo e a literatura. IgG na fase aguda, ele não ajuda, né? A sensibilidade é baixa, nesse caso ele veio positivo, a especificidade pode ter sido por uma exposição anterior, pode ter sido pela primeira dose da vacina, não confirma a Covid-19 nesse caso. Mesmo se fosse uma Covid-19 confirmada, virologicamente falando, pelo PCR, é possível quem tomou a vacina apresentar doença. O que a gente espera é uma forma mais leve, uma forma mais atenuada. Mas mesmo se fosse uma Covid confirmada, não contraindicaria a segunda dose, porque nos estudos foram incluídos pessoas que tiveram e não tiveram Covid e a resposta foi semelhante. Então, pode tomar sim. Muito obrigada. Professora Tatiana, muito obrigado, Marliane, acho que respondeu sua pergunta, né? Isso. E eu quero te agradecer muito, em nome de todos nós aqui do Departamento de Clínica Médica. Acho que foi muito precisa e muito esclarecedora, e nós pretendemos contar com sua participação aqui em futuras ocasiões, porque essa questão da vacina, isso está só começando, isso ainda vai ter panos para a manga, como se diz, porque ainda vamos ter muita evolução nisso aí. Nós estamos querendo ver realmente isso evoluir bastante e estamos muito confiantes que isso vai poder controlar essa pandemia que está horrível para todo mundo, né? Então, olha, para poder ficar dentro do horário, eu tenho que encerrar aqui. Eu gostaria de abrir a novas perguntas, mas infelizmente eu tenho que me manter assim, porque senão isso acaba ficando sem horário e fica difícil para todos, né? Muito obrigado, professora Tatiana, mais uma vez, e convido a todos para a nossa próxima reunião, que será sobre um assunto de interesse clínico muito grande, que é a síndrome da apneia do sono, que vai ser falado por uma grande especialista que estará aqui entre nós, assim como a doutora Tatiana veio e abrilhantou nossa reunião. Muito obrigado a todos, um bom dia. Agradeço o convite. Ótimo, excelente. Obrigada, bom dia a todos. Thank you.